Fala, estoicos, sejam bem-vindos a mais um Cine Estoico. Hoje a gente está aqui para falar sobre Questão de Tempo, About Time, um dos meus filmes favoritos. É uma ficção científica com comédia romântica. Se você é novo aqui, já se inscreve no canal, já deixa o seu like para ajudar a gente também a crescer esse podcast aqui. Hoje a gente vai falar sobre relacionamentos tóxicos, a gente vai falar sobre como voltar no tempo. Não adiantaria nada, porque muitas vezes a gente não está aprendendo com o que a gente deveria aprender. Algo muito importante é a gente errar e aprender sobre um certo determinismo que tem no filme, de como talvez as pessoas foram feitas para estarem juntos. Vem com a gente hoje que tá bastante legal. E Chico, quais as suas primeiras impressões sobre esse filme? Vamos tentar de novo, já que eu perdi a primeira gravação. Vamos tentar de Fala novo. suas primeiras impressões aí. Bem, não lembro exatamente o que eu falei, né, mas como a gente aprendeu com o filme, talvez isso não importe tanto, né. Mas foi um filme interessante, eu gostei bastante, o filme aborda, temas que eu sempre gosto de assistir em filmes, que é a questão de viagem no tempo, né, reflexões filosóficas, mas o filme ele é uma comédia romântica na maior parte do tempo, né. Ele aborda temas sensíveis, né, como os que aconteceram com a irmã dele, com do personagem principal, né, é o Tim, né, a com a Kit Kat, ela tá o tempo todo ali tentando demonstrar sinais de que ela tá precisando de ajuda, as pessoas, assim, meio que interpretam ela como se ela estivesse sempre brincando, né, mas, no geral foi um filme bem bacana. O relacionamento dele com a Mary do Tim com a Mary é um relacionamento muito interessante, né, ele foge um pouco do clichê e, essa a frase, né, que pegou bastante que não importa quantas vezes você volte no tempo, o que você faça, é impossível você fazer com que uma pessoa, passe a te amar, né, uma pessoa que não te ama e passe a te amar. Então, foi bem bacana, gostei bastante do filme. Agora vai. Exatamente. Ele volta, inclusive, no passado, como a gente estava falando, pra tentar fazer com que a loirinha, né, a Barbie, como você tinha comentado da última vez que não estava gravando, a Barbie da repartição pública, porque a gente falou o seguinte, galera, que ele volta primeiro no passado, e aí ele volta no último dia que essa loira tá passando as férias com a família dele. E aí a loira fala, que é a Margot Robbie, né, que interpreta a Barbie, a loira fala: "Ah, pô, você veio no último dia, se você tivesse vindo antes, talvez rolasse algo". Aí ele volta pro armário, que é onde ele viaja no tempo, tem que ser um lugar escuro, na verdade. E aí ele volta para os primeiros dias, ele fala com ela e ela fala: "Ah, volta no último dia, quem sabe? Se a gente tiver mesmo com esse sentimento, a gente vai". E aí ela vai embora e não rola nada, né? Como o Chico falou da última vez que eu não estava gravando, parece que sempre que tem algo faltando, parece uma repartição pública. E isso é muito verdadeiro, cara. Tem um certo determinismo no filme de que o que vai acontecer. Você consegue voltar no tempo, mudar algumas coisas, mas parece que as coisas já estão determinadas. Ele não ia ficar com a loira, ele ia ficar com a Mary. Então, não adiantava ele quantas vezes ele fosse tentar voltar no passado, ele não ia conseguir mudar isso. E o interessante é que, ele conhece a Mary num restaurante que é tudo escuro, né, que onde os garçons são cegos, todos os funcionários são cegos, e aí a pessoa passa pelaquela experiência, né, de não enxergar, tudo ali é escuro. Então eles estão ali conversando e parece que eles gostaram, né, um do outro, pela conversa, pelo diálogo, pelo que eles tinham a oferecer ali, né, e não pela aparência, depois eles só se veem lá de fora. E aí é até interessante porque dá tudo certo, assim, é o sonho dele, ele fala quando ele descobre que ele pode voltar no tempo, né, ele fala: agora eu vou conseguir arrumar uma namorada", parece que a coisa mais importante na vida para ele era arrumar uma namorada. E aí dá tudo certo ali, eles trocam telefones, parece que a menina, que a Mary gosta dele, né, aí ele, vai para casa, o amigo dele lá que ele mora na na casa do amigo que escreve peças de teatro. Ele tá todo chateado porque ele fez a melhor peça do mundo mas o ator erra a fala, e aí os críticos, né, detonam lá o espetáculo dele, ele fala: "Não, vou voltar no tempo e não vou deixar o ator errar". Aí o que ele acontece, ele vai lá,
consegue salvar a vida do amigo dele, só que ele não conhece a namorada, né, cara? Aí, ou seja, ele conserta a vida do amigo e destrói a dele. Essa cena que ele volta no passado pra ajudar o amigo me lembrou daquela piada do Judas. Que ele volta pra impedir que o cara fale, que o cara esqueça a frase. Aí ele ajuda um cara, mas quem tinha que ser ajudado era o outro cara. É tipo um cara que volta no passado. Ai, Jesus, Judas vai te trair. O Iscariote ou o outro lá? Ué, tem dois Judas. É igual, é igual o cara que volta no tempo, né? Aí fala com o pessoal lá da antiguidade, assim: pessoal, vocês não precisam ficar carregando peso, fazendo essas coisas, trabalhando aí, costurando o sapato na mão. Tem uma coisa chamada eletricidade, que você faz uma máquina que ela começa a se mexer sozinha, tudo com eletricidade. Aí o pessoal, beleza, e como é que eu faço essa tal de eletricidade? Eu não faço a menor ideia. Exatamente, mas aí nesse meio tempo que ele volta pra ajudar o amigo, ele não conhece, ele não chega a tempo. E aí vem uma parte que deixa até um pouco, dá um pouco de agonia, de vergonha alheia, porque ele lembra que ela gosta de um. Acho que é uma modelo, não lembro agora quem ela gosta. Acho que é uma modelo, algo do tipo, uma fotógrafa. E ele fala, pô, tá tendo uma exposição dela, vou lá. E, cara, ele vai dia após dia após dia. Você vê um esforço dele, porque a princípio era o amor da vida dele, né? Então, ele tinha que se esforçar. Ele chega lá, ele começa a falar com ela como se ele já conhecesse ela e ela nunca conheceu ele. Dá aquele nervoso dele falando um monte de besteira. Parece que ele é um stalker do caramba que tá perseguindo ela, que sabe coisa dela. E aí ele vai, chega e ela já tem um namorado há 3 dias, porque ele perdeu aquela chance e ela começou a namorar um outro cara. É, ele chegou e ficou parecendo o Yu, né? Quando o cara já tá tomando conta da mulher há mó tempão, a mulher fica assustada. Mas mesmo nessa situação em que ele encontra ela com o namorado, ele começa a conversar como um desconhecido ali, um cara legal, e ela fala eu gostei dele. Ou seja, independente do que aconteceu, ela continuou gostando dele, né? Ela gostou dele sem ver quem era. Ela gostou dele depois, quando encontrou ele meio esquisitão no meio da rua. E aí, dessa forma, ele já sabia que se ele conseguisse ele voltar no tempo, ele ia conseguir encontrar com ela antes do cara e ficar com ela, né? E foi o que ele fez, né? Ele pergunta quando eles se conheceram pra ele ir lá no evento, né? Numa festa, conhecer lá na frente, furar o olho do cara pra. E dá tudo certo, né? Eles se conhecem, aí segue o caminho. E assim, é o que eu falei, parece ter um certo determinismo, porque eles se gostaram tanto que parece que em qualquer vida que eles se encontrassem, em qualquer linha do tempo que eles se encontrassem, daria certo, mais cedo ou mais tarde. Isso lembra um pouco do Vidas Passadas, que a gente já conversou aqui, que tem aquele conceito, que agora eu não lembro o nome, que é em coreano, mas que alguém que tá junto nessa vida, seja por amizade ou por relacionamento amoroso, quer dizer que já está junto há não sei quantos milhares de anos em outras vidas passadas. Então parece que eles já estavam nessa, sabe? Qualquer momento que eles se encontrassem, eles ficariam juntos. E é interessante que aí eles começam a construir uma vida juntos e tal. E você vê que ele começa a voltar menos ao passado, ele começa a curtir a vida dele. Isso é importante porque às vezes a gente está numa fase da nossa vida que a gente não está curtindo tanto e a gente fica às vezes buscando viver em duas vezes, né? Acelerar para passar logo uma fase que a gente está ruim. Parece até quando a gente jogar, não sei se tu jogou The Sims, mas quando você dormia, por exemplo, o tempo ficava em duas vezes para você acordar logo e sair fazendo suas atividades. Quando você ia para o trabalho, já que você não ia para o trabalho, o tempo ficava mais rápido para você voltar e jogar ali em casa. Então parece que às vezes a gente tá numa fase da vida não muito legal, e a gente quer que a vida vá muito rápido. Então ele ficava pulando, sempre tentando encontrar essa vida perfeita dele, até que ele realmente encontrou a vida com ela e ele parou de ficar pulando pro passado. Até que acontece a questão com a irmã dele. E aí é legal que na evolução do filme, né, tem essa situação, né? A irmã dele sofre um acidente, ela tá passando por um relacionamento abusivo, né? Tem algumas falas dela até que
que são tristes, né, de a gente ouvir, quando ele tá casando. Quando o casamento é engraçado, né? Porque ele escolhe um amigo para fazer o discurso, aí o discurso é uma porcaria, ele vai lá, volta no tempo, escolhe outra pessoa para fazer o discurso, aí o outro é outra pior ainda. Aí até que ele coloca o pai dele. Só que o pai dele também volta no tempo, que são todos os homens da família dele que conseguem controlar o tempo. Aí é o pai dele que fica voltando no tempo para poder falar o discurso ideal, né? Aí é um momento até interessante que ele fica falando, pô, pai, não precisa voltar no tempo porque eu gostei do discurso, não. O teu você controla, o meu eu que controlo, né? Ele volta pra falar eu te amo. Ele falou, ih, esqueci de falar que te amava. Aí ele, não, não volta não, cara. Já tá ótimo. Ele, não, vou voltar. Aí no final ele, e eu te amo. É até uma coisa bonita também que ele fala assim que só amou acho que 3 homens na vida. Foi um era o tio dele, o outro eu não me lembro quem é, o B.B. King e o filho dele, né? Então ele vai avançando, ele cada vez menos ele se preocupa com essas coisas, porque às vezes a gente fica realmente paralisado. A gente tem que fazer determinada coisa, e aí, como não está perfeito do jeito que a gente quer, a gente fica adiando, ou fica modificando e não consegue avançar na vida, né? De certa forma, ele estava assim, ele queria tanto que as coisas saíssem perfeitas, que ele ficava voltando um tempo para ver se aquilo ali acontecia melhor, né? E a irmã, nesse casamento, o tio dele, né, que esquece das coisas, né, fala um negócio nada a ver, é, ele fala pra irmã dele, pra Kit Kat, fala assim, a próxima vai ser você, né? Aí ele diz, eu não sei, né? Os rapazes parece que não são tão legais, eles abusam da gente, depois eles desaparecem. Aí quando eles voltam, eles machucam a gente de novo. Eu acho que minha vida não tá legal. Eu não sei se eu quero viver junto com a pessoa. Então a gente já sabia que aquilo. E ela começa a abusar de álcool, né? Porque para fazer justamente isso, né? Como ela não conseguia controlar o tempo, assim, voltar e mudar as coisas, igual o irmão, ela estava ao contrário, como no exemplo do The Sims, ela bebia para poder fazer a vida passar, para poder esquecer aquilo ali e vivia com fragmentos de atenção que o namorado dela lá entregava para ela. Inclusive, pô, o cara brigou com ela de manhã, sabia que ela estava embriagada e foi embora para casa e foi sozinho e deixou ela ir dirigindo, que é quando ela sofre o acidente, né? Aí ele volta no tempo ali para tentar ajudá-la. Ele tenta cancelar aquela situação, fazer com que ela não conheça o namorado, e aí é aquela coisa, né? Nem sempre quando a gente ajuda uma pessoa, assim, faz algo por uma pessoa, a gente está realmente ajudando. Porque ela precisava passar por aquela experiência traumática, foi ali que, no hospital, ela sendo visitada pelo Tim, pela Mary, ela aprendeu, ela entendeu que ela estava vivendo uma relação abusiva, que ela precisava parar de beber, que ela chega às reflexões, né? E ela consegue acertar a vida dela. No final a gente vê ela feliz ali, ela casa, fica com um outro rapaz, aí ela tem um neném, aí ela é toda alternativa segurando o neném, né? Mas é interessante essa ideia de que você não adiantava, por exemplo, ele voltar no tempo para tentar corrigir algo, porque ele errou, talvez por falta de experiência. E aí ele revive aquilo naquele mesmo momento, ele vai ter que passar de novo por aquela mesma decisão sem ter evoluído como pessoa. Então a decisão dele vai ser errada novamente. Ele não mudou, ele não aprendeu nada, ele está naquele mesmo momento. Vem aqui, errei. E isso acontece, cara. O momento que eu fiquei bem tenso no filme foi depois que o relacionamento deles não é igual assim nesses filmes comuns assim de comédia que passa na tarde de seus comédia romântica que fica apaixonado, aí demora um tempão, aí decide ficar junto, aí acontece um problemão, aí se separa, aí no final fica junto, né? Ou no final não fica junto igual no Noivo Neurótico, Noiva Neurótica, Noivo Raivoso, é assim por aí. É o Anyhow. É... o nome em português é muito difícil. E que dá tudo errado no fim, né? Mas eles estão juntos e eles se dão bem durante todo o período do filme, né? Depois que eles colam ali, cada um na sua insegurança, um vai ajudando o outro, eles admiram muito um o outro e chega um momento que ele encontra de novo com a loura lá, com a mulher, que ele tá com o ingresso para ir no teatro, aí a mulher dele quer ficar dormindo, né? Ela falou, procura alguém para você ir. Ele chama um amigo dele, que é engraçado, né? Que não consegue fazer nada direito. E lá ele encontra.
Aí ele vai lá e ele tá com aquele peso ainda, né? Daquela coisa assim do e se? Se eu tivesse ficado com ela, como é que teria? Parecia que ainda tinha algo ali. Ele simplesmente desistiu de tentar consertar o passado e deixou a vida seguir, mas parece que ele não tinha superado aquela situação ainda. Ele foi lá falar com ela, e logo de cara ela fala: Essa aqui é minha companheira. Aí ele fala: Não, que bom que você é gay, porque então significa que você não ficou comigo porque você é homossexual. Aí ela falou: Não, ela é minha amiga, ela não é minha companheira. Aí ele volta no tempo e vai falar com ela de novo, né? Aí fala: Ah, tá, mas toma cuidado pra você não ficar dizendo que é companheira, porque o pessoal vai ficar achando que vocês são gay. Aí a companheira dela realmente é gay. Falou: Não, eu realmente sou gay, tem algum problema em ser homossexual? Eu falo, não, não tem nenhum problema. Aí ele volta no tempo de novo e tenta: Não, eu vi, mas faz de conta que eu não vi, vou embora. Aí lá fora a mulher encontra com ele. Aí ele foge dela, né? Aí ela fala: Ah, não, vou jantar com a minha companheira. Ele fala: Vou pra casa. Aí ela dispensa a companheira. Aí encontra com ele: Não, vamos jantar junto. Aí ele vai jantar com a mulher, fica aquela coisa toda, a mulher fica levando ele. Quando ele levou ele lá no hotel, eu pensei: Pô, cara, ele vai vacilar com a menina e vai voltar no tempo. Ele, do ponto de vista lógico, do tempo lógico, ele não teria feito nada de errado. Mas do ponto de vista moral, poxa, cara, aí eu pensei: Pô, cara, eu tô gostando tanto dele, cara, tomara que ele não faça isso, eu vou ficar muito chateado se o filme for pra esse lado. Cara, correu, assim, sérios riscos de estragar o filme inteiro, cara. Mas aí ele chega lá e fala: Não, eu tô indo pra cá. Aí a mulher não entende nada, né? Tipo assim. Mas ela também deixou ele sem entender nada lá no começo do filme. Achei que foi um bom pagamento. Fiquei assustado de ter passado desse filme ter quase 10 anos e a Barbie tá do mesmo jeito. Mas é porque tá todo mundo muito diferente, o pessoal que gravou o filme. A mulher tá igualzinha, pô. Parece que ela é o mesmo personagem, igual o Adam Sandler. Mas ela é boa atriz, né? Não que o Adam Sandler seja ruim, mas não é tão bom no mesmo nível. Não que ele seja bom também, né? Mas cara, ela é fantástica, é uma ótima atriz, tá bem pra cacete em todos os sentidos, digamos assim. E, cara, me deu muito nervoso também, porque eu não lembrava dessa cena. Eu acho que eu assisti esse filme em 2018. Foi pré-pandemia, eu tenho quase certeza. E aí eu falei assim, cara, não lembro, ele trai, ele não trai, ele trai, ele não trai, ele não trai, sai correndo. E ele propõe a esposa, ele fala. Aí ela fala assim, pô, ainda bem que tu me pediu aqui em casamento no particular, não na frente de todo mundo, porque eu não gosto dessas bagunças e tal. Aí eu e a Mari, a gente também não, né? Ainda bem que não pediu. Aí ele sai assim do quarto, já tá um lá com o karate lá pronto pra um libertador, né? Todo mundo pronto pra cantar pra caramba lá. E ele, mete o pé que ela tá com dor de cabeça, não tá muito bem, não. Mas aí, e aí a gente vai descobrir também que eles só conseguem voltar até o nascimento de uma pessoa na família. E, e aí vem o pai dele fica doente, descobre que o pai tá doente, ele fica voltando no tempo diversas vezes. Não, acho que não é que ele só pode voltar até o momento do nascimento. Ele só pode alterar a história até o momento de um Não, ele só nascimento. pode voltar, cara. Pode voltar. Então, Porque no tanto que fim ele não eles pode mais voltam. voltar. Ele fica Mas criança. depois que nasce a criança, ele não volta mais. Não, ele volta com o pai dele na última cena. Fica criança com o pai. Mas eles não Então, mas alteram a depois. história. Mas a criança não tinha nascido ainda. Quando nasce, não pode voltar mais. Mas era o segundo filho. Esse é o único ponto do roteiro que eu fiquei confuso. Eles não Não, podem, não, então. eles não podem voltar no Quando nasce tempo o e segundo filho, ele pode voltar ainda no passado, só que o pai dele tá vivo. Quando nasce o terceiro filho, ele não pode voltar mais para o verdade, pai dele. verdade, isso aí. Pô, é muito triste esse momento. Pensar, não Não, sei antes porquê. disso o pai morre. O pai morre. Tem o evento do pai morrer. Antes do pai dele morrer, eles estão fazendo uma situação super séria lá, né? Eles têm que a Mary lê livros, né, e faz críticas, aí um autor lá de um best-seller para encontrar, e ele dá mole, a filha picota o livro todo, e no meio dessa discussão, né, que eu penso assim, pô, ele vai voltar no tempo para consertar isso. Ele não volta no tempo para consertar isso, né? E ele recebe a ligação dizendo que o pai dele está com um estado avançado de câncer e que ele está prestes a partir. Aí o pai dele chama, eles têm uma conversa que ele explica
que isso aí. Não, explica isso não. Ele ensina o filho dele como é a forma ideal de utilizar isso, como ele usava, né? E ele vai tendo conversas com o pai dele, vai ficando cada vez. Aí o pai dele morre, né? Pouco tempo depois, o tio fica lá, fala aquela coisa, né? Seu pai, no dia do seu casamento, falou que me amava, que ele foi o dia mais feliz da minha vida. Então, eu acho que hoje, provavelmente, é o dia mais triste, porque ele foi embora. E aí toda a família tem aquela situação triste, né? Só que para ele, o pai não morreu, né? Porque ele volta no tempo para ficar conversando com o pai dele. Para todo mundo, o pai morreu. Mas o pai tenta consertar, né? Mas parece que ele já é fumante muito antes de saber que podia voltar no tempo. Ele também não podia voltar para não fazer, não mudar a história dos filhos dele, né? E ele continua aprendendo cada vez mais com o pai dele, né? Até que ele chega num momento que a esposa dele diz que quer ter mais um filho. Ou seja, no dia da morte do pai, né, que ele fala, né, meu pai me ensinou que a gente pode viver um dia, volta para o início daquele dia e vive aquele dia tranquilo, sem pressão. Né? Que depois a gente pode falar disso um pouco melhor no final, mas é, ele fala, tem determinados dias que a gente só quer viver uma vez, que é o dia da morte do pai dele, né? Só que o pai dele morreu para todo mundo, menos para ele, né? Ele volta para falar com o pai sempre. Até que a esposa diz que quer ter a criança. Para ter um novo filho, ele vai ter que se despedir do pai. Então, imagina, para ter um novo filho, ele tem que matar o pai dele, né? Pelo menos para ele, né? Para os outros não faz sentido, mas para ele ia ser o último momento. E tem esse último encontro dele com o pai dele, que é bem emocionante também, né? É quando ele vai lá visitar o pai porque ele descobre que o pai tá com câncer. Tem duas coisas que são impressionantes. Uma, a primeira é a reação da mãe, que é bem triste. Ele pergunta: "Como é que você tá, mãe?" Ela: "Eu tô furiosa, porque eu não tô pronta pra uma vida sem seu pai." Então você vê que assim, ele buscava ele buscava um relacionamento porque ele tinha um exemplo de relacionamento bom em casa, sabe? Então ele queria fazer, ele queria ter o mesmo que os pais tiveram. E depois algo fantástico, que ele pergunta pro pai: "Ah, tu volta no passado?" Ele: "Ah, eu volto normalmente pra ficar lendo livro." Eu falei: "Pô, se eu tivesse, eu acho que eu já tenho tanto livro aqui atrás que eu não vou conseguir ler na minha vida, cara, e eu não paro de comprar, isso é uma merda." Porque uma vez eu e a Mari, a gente contou aqui, cara, a gente tem mais, contando os quadrinhos, tem mais de 500 livros aqui em casa. Eu não sei se eu vou ler 500 livros na minha vida. Talvez eu leia, mas eu ainda tenho que comprar mais coisa, porque eu não tenho mais coisa. Eu gostaria de voltar no tempo pra conseguir não só aproveitar os bons momentos com as pessoas que eu amo, mas também pra ler bons livros, né? Ele disse que leu Dickens 3 vezes, etc. E aí a gente vai nesse ponto que você comentou, que ele fala que, olha, viva um dia, depois volta e viva ele de verdade. Cara, de vez em quando eu me pego pensando muito nisso, porque quantas vezes a gente não faz o dia todo no piloto automático? Acho que a gente já cansou de falar. A gente já falou isso aqui na última vez, na semana passada. E a gente vive, às vezes, muito no piloto automático, cara. Fazendo um monte de tarefa sem a gente estar realmente presente ali no dia a dia de verdade. Então ele vive todo um dia, e aí ele tem lá uma reunião que é meio chata, ele tá de saco cheio, ele vai pro tribunal, ele ganha o caso, e ele volta pra casa com um cara escutando música alta do lado dele, assim, no fone de ouvido, mas escutando ele meio de saco cheio. Ele chega em casa pra esposa e fala: "Ah." Ela fala: "Você quer que desligue a luz?" Ele: "Ah, quero, que hoje o dia foi meio complicado." Ele volta no mesmo dia. Na reunião que o amigo dele atrapalhado, que faz tudo errado, que é o Rory, o chefe deles descasca ele, e aí ele faz uma piadinha assim, né? Ih, chatão, alguma coisa assim. Ele vai pro tribunal e ele aproveita, ele comemora de verdade ter ganhado, né, a causa pro cliente dele. E quando ele tá no metrô voltando para no trem voltando para casa, a música tá alta do lado dele, mas ele começa a fazer air guitar, air drums. Ele fica feliz porque tá ali. Quando ele chega em casa, a esposa pergunta: "Quer que eu desligue a luz pra você descansar? Foi um dia difícil?" Aí ele: "Até que não foi um dia difícil."
Aí ela até brinca, então que pena, porque você teria algo muito legal se o dia tivesse sido difícil. Ele, foi muito difícil. Perdi a causa, matei uma pessoa. E aí você vê que realmente é um casal que é igual os pais dele, sabe? Leva a vida na boa, tranquilo. Como você disse, tem os seus problemas, mas enfrenta bem os seus problemas de frente. E isso é o relacionamento. Esse é o amor estoico que eu sempre falo lá na página, aqui no Instagram, lá no Instagram, aqui no YouTube também. E nesse momento aí, que parece esse dia que ele volta, eu comecei a pensar sobre o que realmente. Porque assim, no primeiro momento ele não sabe o que vai acontecer, né? Então ele tá meio assustado, tenso para as coisas. Então a reunião causa tensão. O caso, eles não sabiam se ia vencer ou não. Na volta, ele ficou com toda aquela tensão de saber o resultado do júri. Aí tem um cara, barulhento do lado. Então, ele chegou realmente em casa cansado, foi um dia pesado. E aí, quando ele revive, ele já sabe mais ou menos o que vai acontecer. Ele já sabe que na reunião ele vai tomar aquela bronca, ele já sabe que ele vai ganhar o caso, ele já sabe que tá um cara barulhento no metrô. Aí eu fiquei refletindo, né? Às vezes a gente sai de casa, aí tudo que acontece dá uma certa raiva na gente. Pô, o sol tá batendo no meu rosto aqui. Ih, tem uma pessoa aqui que sentou no lugar que eu gosto de ir no ônibus. Ah, comprei uma coxinha veio seca. Ah, pô, você vai, tudo aquilo vai virando uma bola de neve, você vai ficando nervoso, você vai fazer uma apresentação, um trabalho, você não sabe se as pessoas vão gostar ou não. E, na realidade, o que daquilo realmente era problema? Ele só foi pro dia sem preconceito. Tudo que teria para dar errado, deu errado. A bronca na reunião veio de qualquer forma. O barulhento veio de qualquer forma. A vitória veio de qualquer forma. Só que ele conseguiu comemorar a vitória como uma vitória. Porque antes ele comemorou como um alívio. Foi o mesmo resultado, o mesmo serviço, o mesmo esforço que ele fez. Só que ele não conseguiu nem ficar feliz. Ele conseguiu assim, tirei um peso das costas. Quantas coisas assim a gente conquista, né? A gente faz de bacana, legal, que ao invés de a gente pensar, pô, cara, consegui fazer um negócio legal, a gente pensa assim, graças a Deus que isso não deu errado. É a mesma coisa, você tirar uma nota 8 que você precisa para passar. Nossa, graças a Deus não repeti. Ou então você fazer, pô, cara, consegui, tirei a nota, agora, pô, vai essa porcaria dessa disciplina, não vou precisar fazer mais isso, vai, consegui. Então, o torcedor do Flamengo tem muito isso, né? A gente ganha e aí fica, caraca, só foi 2-0, não foi tão bom, mas não tem o futebol de 2019. Inclusive, se eu pudesse voltar no tempo, eu ia falar, não vai pro Benfica, Jorge Jesus, por favor, não ia deixar isso acontecer. Mas o que da nossa vida realmente é problema e o que a gente encara como problema sem nem ser, né? O que a gente encara como problema muito grande, de repente nem é um problema tão grande assim, a gente só precisa esvaziar o nosso preconceito sobre o que está acontecendo. Cortei pra fazer piada, pô. Eu ia voltar lá na Libertadores de 2008, ia falar pro Washington, bate lá, cara. Esquece esse goleiro aí, vai ficar fazendo cera, cara. Ô, Thiago Neves, bate no outro canto. Ia fazer alguma coisa assim também, cara. Ia voltar lá. Não, se o Fluminense ganha essa Libertadores aí, o mundo ia ser totalmente diferente. Entendeu? Não, não era para vocês ganhar mesmo nesse dia. E não acabou que vocês ganharam no Maracanã de qualquer forma. Mas a primeira vez que ele encontra com a Mary, que ele vai pra casa dela, que ele volta no tempo um montão de vezes, é algo que eu também talvez gostaria de fazer. Ele volta pra transar, né? Transar melhor, não sei o que lá. Mas aí é o que a gente falou já nesse podcast, a gente já tá partindo agora pra parte final. A gente não teria passado pelos aprendizados da vida, né? Então, eu acho que se o pessoal ainda não assistiu o filme, chegou até aqui, cara, assista o filme. A gente já entrou bastante em spoiler, mas é um filme que vale muito a pena assistir. É um dos meus favoritos também. Tá com nota 4,5 lá, que deveria ser 5, talvez. Eu tenho que rever isso aí lá no meu Letterboxd, mas eu gosto muito desse filme. E espero que todos tenham gostado de mais um episódio aqui do Cine Histórico. Já se inscreve no canal, deixe seu like. Deixa também uma dica de filme pra gente assistir e eu vejo vocês na próxima. Valeu, pessoal. Obrigado por chegar até aqui. Comenta aí, curte. Até a próxima.